E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência de vocês, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus? Tudo bacaninha? Tudo legal? Tudo tchupchura? Onde vocês estiverem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Piauí, Santa Catarina, Rondônia, Roraima, onde vocês estiverem nesse Brasilzão, né? No Pará, onde você estiver, em Brasília, no Goiás. Muito bem-vindo, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Darma 1970, beleza? Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui assistindo o vídeo, consumindo o conteúdo do canal Paulo Darma 1970. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele ressuscitou, morreu e ressuscitou depois de 3 dias, está aí vivo. E nosso Deus pessoal que nos salvou do pecado, nos tirou do pecado, nos tirou da maldição. Beleza? Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pedindo para você, né, curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Tá aqui o meu Instagram, @paulodarma1970, @paulodarma1970. Curta o vídeo, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante. Você que é inteligente, você sabe, né, que aqui tem conteúdo, beleza? Aqui tem conteúdo. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe. A gente só vai passar aqui a vinheta, 10 segundos, passar a vinheta aqui do canal em 10 segundos, pegar uma água ali, porque eu nem copo aqui eu tenho, pegar uma água e a gente volta aqui em 10 segundos, beleza? Vou estar te esperando, hein? Valeu. Não sai daí, hein? Valeu. Tchau, tchau. Pronto, voltei. Seguinte, há uns 5, 6 meses atrás eu fiz um livro, fiz uma resenha de um livro que chamada Sombra do Galileu, né, do Gerd Tyson. Você deve estar vendo aí o card, você deve estar vendo a capa do livro, né? E eu achei interessante a forma como o autor do Gerd Tyson, ele veio falar lá do tempo de Jesus Cristo, de uma forma romanceada, mas com muitas bases históricas, né? Eu achei isso interessante da época. E por esses dias agora, a gente está chegando no final do ano, no Natal, etc. Eu estava caçando um livro que tivesse uma temática de final de ano, né, Natal, essas coisas todas, e topei com esse aqui, o Testamento de Maria, do Colm Toibin. Eu acho que é assim que é escrito, né? Toibin, que tem uns acentos aqui estranhos aqui, Toibin. 2 acentos no mesmo nome, o Testamento de Maria. E fui ler um livro curto, né, de 80, cerca de 80 páginas. Fui ler esse livro, rapidinho li, com, assim, me causando uma certa estranheza, né? Que é o Testamento de Maria, me causando uma certa estranheza a tradução do Jório Dauster, da Companhia das Letras, esse livro, que inclusive eu pesquisei, dando uma pesquisada na internet, tem algumas peças teatrais encenadas, né? Acho que não aqui no Brasil, mas lá fora do Brasil, eles pegaram esse texto aqui e fizeram algumas encenações teatrais, porque é praticamente um monólogo. Vamos pegar assim, a Maria, sei lá, 10 anos depois da morte de Cristo, 5 anos depois da morte de Cristo, não é bem estabelecido isso. Ela fazendo umas reminiscências, um monólogo a respeito da existência dela, assim, tirando algumas partes específicas, algumas partes bem básicas, bem específicas, fazendo um monólogo, um apanhado geral, um apanhado bem básico, bem geral, assim, de alguns pontos que fizeram, que no contato dela com o próprio filho, né, do próprio filho, tá essa nuance, né? O livro ele dá essa nuance, assim, hum, é romance, não é bíblico, não é bíblico. Algumas partes é obviamente tirada do Novo Testamento, como a ressurreição de Lázaro, a própria ideia da morte, né, da morte de Cristo, a crucificação de Cristo. Mas assim, os católicos, isso aqui é uma blasfêmia feroz, né? Católico, isso aqui. no- a, a mulher, a mulher, assim, ela não vai ascender ao céu, não tem nada disso aqui. Ela vive aqui com medo, ela tem um medo que, justamente, né? Ela tem, pra você ter uma ideia, católicos. Nesse livro aqui, ela fala duas ou três vezes, pelo menos, aquela deusa, né, grega, Ártemis. Começou mal, né? Assim, bem mal. Você é católico, não sei se você ia gostar desse livro, entendeu? O dogma de Maria aqui tá longe, aqui, tá longe. Aqui ela é uma mulher que é uma mulher frágil, fraca,
Tem um filho que faz milagres, que é Jesus Cristo, mas ela parece que não acredita nisso. Ela vê, ela tá praticamente, ela tá presente à ressurreição de Lázaro, mas ela não acredita nisso, muito nisso. Ela quer o filho para ela quer que o filho fique junto dela, nada de ficar ali, né? De ficar mexendo com. Não, ela quer que o filho volte para casa, ela não tem mais marido, ela acha que o filho é um revolucionário. Ela fica remoendo essas histórias, né? Fica remoendo o passado, entendeu? Assim, medo terrível de ser presa, de ser pega lá por conta questões do filho, um revolucionário. E ela, ó, eles aparecem agora com mais frequência. Os dois, e a cada visita se mostram mais impacientes comigo e com o mundo. Isso aqui não fala na real, assim, deixa assim bem na aleatoriedade, se por um acaso são os discípulos de Cristo, né? São os discípulos de Cristo. Então passa essa ideia que pode ser os discípulos de Cristo, pode ser os discípulos de Cristo, mas assim, alguns dessas pessoas estranhas, que eles não dizem aqui o nome, visitam ela regularmente, buscam algumas informações, trazem comida para ela diz que já está às portas de morrer, né? Ó, há algo de faminto e grosseiro neles, uma brutalidade fervendo no sangue que já vi antes e cujo cheiro posso sentir assim como um animal que está sendo caçado pode farejar o predador. Mas no momento não estou sendo caçada, não mais. Tomam conta de mim e me fazem perguntas com gentileza, sou vigiada. É assim, é uma Maria. A Maria, ela tem um, assim, biblicamente, né? Ela aparece óbvio quando o anjo aparece para anunciar que ela vai ter o filho, tal. Ela aparece ali, depois aparece nas bodas de Caná e depois uma cena em que Jesus, né, fala que os irmãos estão querendo pegar o Jesus e trazer de volta para casa. Basicamente é isso. No Novo Testamento, ela aparece nos Evangelhos, mas depois não dá mais as caras. Não dá mais as caras. Ela desaparece e não temos mais histórias, né? Não temos mais histórias de Maria. Ninguém cita, acho que o apóstolo Paulo não cita Maria, não tem mais nada ali, não há mais nenhuma referência a Maria. E os católicos, eles falam que ela ascendeu ao céu, ela morreu virgem, embora ela tenha tido filho, né? Filhos depois. São coisas aí dos católicos e eu não vou entrar nessa. Um dia desse eu estava vendo um debate num podcast desse da vida, o Paulo Cogos e o 38 debatendo, e o 38 foi falar que não tinha nada a ver, que assim, ele não se importava com que Maria tinha dormido, se Maria tinha dormido com José, se tinha tido outros filhos, isso não tinha importância nenhuma para ele. Importância do texto bíblico para quê? O Paulo Cogos ficou realmente furioso com isso, extremamente furioso com isso. Para católicos são, né, assim, é um dogma, é um dogma. Então, se você for ler esse livro aqui, já saiba que não há nada disso aqui. Ela no final não vai ascender ao céu. Não tem nada disso aqui. Não tem nada, nada, nada. Olha uma passagem aqui, ó, interessante. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é sobre o Lázaro, que eu achei interessante isso aqui do autor. Deixando que é Maria falando com a outra Maria, irmã do Lázaro. Deixando que o silêncio. É Marta, né? Marta falando com Maria. Deixando que o silêncio se prolongasse por alguns segundos, Marta voltou a falar e foi ouvida pela multidão. Falou bem baixo, mas não se perdeu uma palavra do que disse. Estava tão desesperada de dor. Estava tão desesperada de dor. Deixou o silêncio. Ela falou bem baixo, mas não se perdeu. Que seu apelo soou como um desafio. Eu sei, disse ela, que mesmo agora que ele já está enterrado há 4 dias, tem o poder de ressuscitar. Ele vai ressuscitar, o Jesus falando aqui, né? Meu filho respondeu.
como toda a humanidade vai ressuscitar quando chegar ao final dos tempos, quando o próprio mar se imobilizar como um espelho. Não, disse Marta, tu tens o poder de fazer isso agora. E ele disse a meu filho o que outros lhe haviam dito, que ele não era um mortal como nós mortais, que acreditava que ele era o filho de Deus, enviado a nós sob o disfarce de um ser mortal, mas ele não era mortal e possuía poderes, era aquele por quem esperávamos que seria rei na terra e nos céus, que ela e sua irmã estavam entre aqueles abençoados por poder reconhecê-lo como reconheciam agora. Pelo bem do irmão, ela disse a plenos pulmões, com os braços bem abertos, que ele era o filho de Deus. Quando Marta se encontrou com Maria, que voltara ao túmulo a fim de lá chorar, ela também procurou meu filho para lhe dizer que ele possuía o poder. Ela chorou e ele também chorou, pois tinha conhecido Lázaro toda a sua vida e o amara como todos nós. E ele a acompanhou até o túmulo recém-coberto de terra e se ouviu um burburinho vindo da multidão que o seguia, pessoas clamando que se ele podia curar os enfermos, fazer os mortos andar e os cegos enxergar, podia também erguer os mortos. Ele ficou silencioso por algum tempo. Então, num sussurro, ordenou que o túmulo fosse aberto. Enquanto Marta, agora aos gritos, temerosa de que lhe fosse concedido o que pedira, exclamou que já haviam sofrido demais e o corpo estaria fedendo e apodrecendo depois daquele tempo enterrado. Mas meu filho insistiu e a turba se postou ao redor, enquanto o túmulo era aberto e a terra fofa removida de cima do corpo de Lázaro. Quando o cadáver ficou à vista, os espectadores recuaram horrorizados, apavorados, todos exceto Marta, Maria e meu filho, que disse em voz alta as palavras: Lázaro, venha para fora! E aos poucos a multidão voltou a se acercar da sepultura, e foi então que os pássaros deixaram de cantar e desapareceram do ar. Maria acreditou também que o tempo ficou em suspenso, que naquelas 2 horas nada cresceu, nada nasceu ou se formou, nada morreu ou murchou. Lentamente a figura suja de barro e envolta em mortalhas começou a se mover aos arrancos no espaço que tinham aberto para ela. Era como se a terra debaixo de Lázaro tivesse empurrado e depois deixado que ficasse imóvel em seu grande ouvido, voltando a empurrá-lo como se ele fosse uma nova e estranha criatura sacudindo-se e contorcendo-se em busca da vida. Cingido por tiras de pano e com o rosto encoberto por um laço, ele se virou qual uma criança no aconchego do útero, que sabe que seu tempo ali acabou e deve lutar para vir ao mundo. Tirem as faixas dele e deixem-no ir, disse meu filho. E os 2 homens se adiantaram, 2 vizinhos, e se puseram ao lado do túmulo, enquanto aqueles à volta observavam, tomados de mudo assombro e pavor, Lázaro ser por eles erguido e libertado das faixas. Ele ficou de pé apenas com um pedaço de pano preso à cintura. A morte não o modificara. Abrindo os olhos, ele encarou o sol com uma profunda perplexidade que não era desse mundo. Depois o céu em volta do sol. Deixa eu só tirar aqui. Ai. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Vai lá. Aqui, ó. Ai. Parecia não ver a multidão. Emitia alguns sons, não exatamente palavras. Algo mais semelhante a gritos sussurrados ou lamúrias. Então todas as pessoas abriram o caminho para Lázaro, que passava por elas sem reparar em ninguém, sendo levado pelas irmãs de volta à sua casa, o mundo ao redor permanecendo imóvel e silencioso, e meu filho também assim me disseram, imóvel e silencioso, quando Lázaro se pôs a chorar. Você pode ver que ela está dizendo que ela não presenciou, né? Ela não presenciou. Então a história que ela ouviu dos outros. Então ela meio que não acredita. De início só se notaram as lágrimas, mas seu pranto se tornou convulsivo à medida que as irmãs o conduziam gentilmente rumo à casa pela trilha, junto aos limoeiros, através do laranjal. Seguidos todo o tempo pela multidão silenciosa, enquanto o choro se tornava mais alto e mais pungente. Ao chegarem à porta, ele mal conseguia andar. Os 3 desapareceram dentro da casa, fecharam as persianas para manter do lado de fora o sol escaldante e não foram mais vistos naquele dia, embora a turba os aguardasse hora após hora, mesmo após cair a noite, alguns lá ficando até o nascer do sol. Quer dizer, o Jesus ele faz a ressurreição aqui, mas é uma ressurreição mais ou menos. Não é uma ressurreição completa. Lázaro, ele não volta à vida plenamente. Ele não volta à vida plenamente. É um voltar à vida, assim, estranho. Pelo fato de ter morrido e voltado do túmulo. Um negócio meio barro, meio tijolo. Aqui
o Marcos, né? O Marcos aqui falando com a Maria, ó, sobre Jesus. Ele vai ser crucificado. Voltei-me sabendo que diante de sua afirmação só cabia uma pergunta: quando? Em breve. Ele regressou ao centro do poder e angariou um número ainda maior de seguidores. As autoridades sabem onde ele está e podem prendê-lo a qualquer momento. Vi-me então perguntando algo tolo, mas uma pergunta que eu tinha de fazer. Há alguma coisa que possa ser feita para impedir isso? Não, ele respondeu, mas você deve sair daqui assim que o dia clarear. Eles vão procurar por todos os seus seguidores. Não sou uma de suas seguidoras. Você tem de acreditar em mim quando digo que virão procurá-la. Você tem de ir embora. Ainda de pé, perguntei o que ele iria fazer. Vou agora, mas posso lhe dar o endereço em Jerusalém onde você ficará em segurança. Onde ficará em segurança? Por enquanto estará seguro em Jerusalém. Onde está meu filho? Perto de Jerusalém. O lugar da crucificação foi escolhido. Será próximo à cidade. Se ele tem alguma chance, será lá. Mas me disseram que não há nenhuma chance e que já não havia faz tempo. Eles têm apenas esperado. Eu tinha visto uma vez uma crucificação executada pelos romanos com um dos seus. Ai, deixa eu pegar aqui de novo. Com um dos seus. Encontrava-me bem longe, mas me lembro de ter pensado que era a imagem mais vil e aterradora que jamais fora criada pelos homens. Lembro-me de haver pensado também que eu estava velha e ficando ainda mais velha, que esperava morrer antes de ver algo semelhante de novo. Ficou comigo aquela visão longínqua que me provocava calafrios e eu tentava pensar em outras coisas para apagá-la da memória, a imagem indizível, a crueldade extrema e bárbara daquele ato, mas não sabia precisamente como a vítima tinha morrido ou quanto tempo isso levou, se usaram lanças ou torturaram enquanto estava pendurado na cruz, ou se foi alguma outra coisa, tal como o sol causticante que lhe causou a morte. De tudo que eu imaginara na vida, aquilo era o que estava mais distante de mim. Nada tinha a ver comigo e eu acreditava que jamais voltaria a testemunhar tal coisa ou de alguma forma perto daquilo. Vi-me perguntando a Marcos quanto tempo dura uma crucificação, como se fosse algo surpreendente, mas também bastante trivial. Ele respondeu, dias talvez, mas às vezes horas, depende. Depende do quê? Não pergunte, é melhor você não perguntar. É melhor que você não pergunte. O vocabulário da Maria aqui é bem, né? É um bom vocabulário aqui, né? Para uma mulher do século I, né? Uma mulher do século I, é um texto, né? É um texto, o autor aqui, esse Colby Toibin, ele escreve muito bem, né? Aqui, na crucificação, ó. Foi quando nossos olhos se cruzaram que tudo mudou. Nós tínhamos nos adiantado e de repente ao virar para trás vi que mais uma vez ele tentava remover os espinhos fincados na testa e no crânio. Incapaz de aliviar a dor, ele ergueu a cabeça por um instante e seus olhos surpreenderam os meus. Toda a preocupação, todo o choque pareceu se concentrar num ponto do meu peito como se houvesse sido perfurado. Soltei um grito e comecei a correr na direção dele, porém fui detida por meus companheiros. Maria sussurrando que eu precisava ficar calada e me controlar, senão seria reconhecida e levada dali. Ele era o menino que eu tinha parido e estava mais indefeso agora do que nunca. E nos dias que se seguiram ao nascimento, quando eu o segurava no colo e o contemplava, meus pensamentos incluíam a ideia de que passaria a ter alguém para me acompanhar na hora da morte, para cuidar de meu corpo depois de morta. Naqueles dias, caso ao menos sonhasse em vê-lo ensanguentado com a multidão à sua volta, ávida por mais sangue, eu teria gritado como gritei naquele dia, e o grito teria vindo do fundo do meu ser. O resto do que sou é apenas carne, sangue e ossos. Com Maria e nosso guia me dizendo constantemente que eu não devia tentar falar com ele, que não devia gritar outra vez, seguimos em direção à colina. Era fácil se misturar aos que lá se encontravam, todos falando ou rindo, alguns puxando cavalos ou burros, outros comendo e bebendo, soldados conversando em voz alta numa língua que não compreendíamos, alguns com cabelos ruivos, dentes partidos e caras grosseiras. Parecia uma feira, mas de certo modo mais intensa, como se o ato que estava prestes a ocorrer viesse a ser lucrativo, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Pensei todo o tempo que seria fácil para alguém escapar sem ser notado, e tive a esperança de que seus seguidores houvessem planejado sua fuga em meio ao populacho para algum lugar seguro fora da cidade. Mas então, no topo da colina, vi alguns homens cavando um buraco e compreendi que todos tinham um propósito claro. Estava lá por uma única razão, muito embora parecesse pertencer a grupos heterogêneos. Ela, assim, parece que ela não entendeu nada, né? Essa Maria aqui, ela não entendeu
nada do sacrifício de Cristo, do Filho. Não sei o que dizer disso aqui. Não sei o que dizer, sério. Não sei o que dizer. Ai, ai. Ah, e só para lembrar, na Bíblia, ele aparece para muitos testemunhos, mas não está escrito que ele apareceu para a mãe, tá? Não está, pelo menos se tiver algum, não me lembro de forma alguma que ele apareceu para a mãe, tá? Ela não estava, parece, né, que ela não estava entre os que viram o filho. Não, parece que não estava. Ai, ai, apesar do pânico, apesar do desespero, dos gritos lancinantes, apesar de que seu coração e sua carne tinham vindo do meu coração e da minha carne, isso aqui é básico no livro, tá? Isso aqui é básico, isso aqui do livro. Eu vou repetir, ó. Apesar do pânico, apesar do desespero, dos gritos lancinantes, apesar de que seu coração e sua carne tinham vindo do meu coração e da minha carne, apesar da dor que senti, uma dor que nunca se dissipou e me acompanhará ao túmulo, apesar disso tudo, a dor era dele e não minha. A dor era dele e não minha. Isso aqui é a base do livro. É a base do livro. A dor era dele e não minha. Não tinha nada a ver aqui, né? Ela não... Ela, assim, nada a ver com... Ela achava que o filho era maluco, os irmãos também achavam que o irmão era doido. Isso, pelo menos, isso é bíblico. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. É isso aí, gente. Este livro aqui, O Testamento de Maria, Call Me Toybin, uma boa pedida para o final do ano, né? Para você dar uma lida. Você dar uma lida. Mas, assim, vale, o texto é muito bom, rápido, né? São 80 páginas, quase 90 páginas aqui. Dá para ler assim, dá para ler rápido nesse finalzinho de ano, né? Dá para fazer umas reflexões sobre a vida, sobre o sacrifício de Cristo, sobre como ele morreu na cruz para nos livrar do pecado, né? Um livro interessante, assim. E com isso aqui depois vai ler a Bíblia, tá? Vai ler a Bíblia, porque ficar só nesse livro aqui você vai se confundir. E católicos, isso aqui não é um livro católico de forma alguma. Beleza? 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 Ó, o Testamento de Maria, Call Me Toybin, este livro aqui, esta pedida da Companhia das Letras, é a pedida para o final do ano. O Testamento de Maria, Maria fazendo reflexões sobre a vida dela. Não fala nada aqui sobre o anjo, não tem nada dessas coisas aqui. São só duas situações aqui bem básicas, que são justamente o Lázaro, né, a ressurreição de Lázaro, e a morte de Jesus Cristo. Tem as bodas de Caná também, as bodas de Caná, que eu não vou ler aqui, que está muito comprido. Quando esse milagre de Cristo, ela vê. E aqui está simultâneo a ressurreição de Lázaro, aqui, nesse texto aqui desse livro. É uma boa pedida para o final do ano, você que não tem aí, você que está em dúvida, pedindo assim, queria um livro, ler alguma coisa nesse final de ano, esse O Testamento de Maria, do Call Me Toybin, é uma boa pedida para o final do ano, beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, O Testamento de Maria, Call Me Toybin, se inscreva no canal, hein? Se inscreva no canal aí, você que não é inscrito e veio até aqui e assistiu o vídeo até aqui, beleza? O Testamento de Maria, do Call Toybin, é esta pedida para leitura neste final de ano. Valeu, gente. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Obrigado a todos, hein? Onde você estiver nesse mundão de Deus aí, que Deus lhe abençoe. Valeu, tchau, tchau.